Não invista em tráfego pago, contrate agências ou qualquer coisa envolvendo nisso antes de você ver esse vídeo. Por quê? Esse vídeo aqui eu vou trazer um compilado de dúvidas, um compilado de visões minhas do mercado também, de vários problemas que eu vejo muitos arquitetos, não só arquitetos, como engenheiros e designers de interiores também, enfrentando nessa parte de captação de clientes e tráfego pago. Gente, primeira coisa coloquem isso na cabeça. Tem um vídeo já aqui no canal de acho que de uns 10 minutos falando sobre isso, que é tráfego pago. Não é solução para o teu escritório de arquitetura. Então, eu recebo muito isso, eu vejo muito isso, principalmente dentro das aulas ao vivo gratuitas. Se você quer ter participar dessas aulas ao vivo, que acontecem 2 vezes por mês ao vivo no Meet, link tá aqui embaixo na descrição. Mas eu vejo muito isso acontecendo, que a galera, quando vai tirar dúvida, vai ali conversar comigo diretamente nessas aulas, fala, por exemplo, de escritórios que estão tendo muito resultado. E todo o resultado deles se dão por causa de tráfego pago. Gente, tráfego não é solução para o teu escritório de arquitetura. O tráfego, em termos de captação de clientes, ele corresponde a apenas 10% do que realmente vai trazer resultado para você. Por quê, gente? Entenda uma coisa, se tráfego fosse solução, todo escritório de arquitetura que investisse em tráfego estava tendo resultado. Aí não tinha, por exemplo, arquitetos, que, por exemplo, você pode até ser um que está vendo esse vídeo, de que passou por 2, 3, 4, 5, já vi arquiteto que passou por 8 agências e nunca teve resultado em atração de clientes. Só investir em tráfego, tráfego, tráfego. Por quê, gente? Tráfego não é solução para o teu escritório. Tráfego não é solução para o teu escritório. Tráfego não é solução para o teu escritório. Coloca isso na cabeça 3 vezes para fixar. Por quê? O tráfego sozinho, ele não vai gerar resultado para você. Então vem muito arquiteto com um discurso aqui para mim que é, não, Rafa, a gente entende que é um processo, a gente entende que o tráfego ele não vai dar certo de imediato. Cara, o tráfego ele não vai dar certo de jeito nenhum se você não tiver um bom posicionamento, um bom comercial e um bom funil. Você pode ter o melhor tráfego pago do mundo, mas sem esses três não vai dar certo. Enquanto se você tiver esses três e o pior tráfego pago do mundo, possivelmente você vai ter resultado. Por quê? Tem um arquitetos aqui dentro, pega até para os meus próprios arquitetos. Tem arquitetos que faturam 30, 40, 50k por mês, que muito arquiteto nem consegue chegar nem a 10% disso. E o tráfego deles é o quê? Botão turbinar no próprio Instagram. Eles entram lá, colocam no botão turbinar e atraem clientes. E não são poucos clientes. E não são clientes baratos. Então, por exemplo, são projetos que eles fecham ali de 14 mil, 15 mil, 20 mil reais. E assim por diante, só usando o quê? Botão turbinar. Porque o mercado te convenceu que tráfego é a solução para tudo. Tráfego é a solução para tudo. Tá com pouco cliente, joga no tráfego. Tá com imprevisibilidade, joga no tráfego. Não é assim. Quais são os 3 pilares para você ter resultado em atração de clientes? Um bom posicionamento, um bom comercial, um bom funil. Inclusive, tem uma aula que eu gravei fora aqui do YouTube, com um conteúdo bem desse, mostrando passo a passo desses 3 pilares, como é que você pode aplicar no seu escritório. O link desse relatório está aqui na descrição do vídeo. Mas o primeiro ponto é o quê? Tráfego não é solução para o teu escritório. Você primeiro tem que ter um bom posicionamento, um bom funil, um bom comercial. Isso aqui você estrutura rápido. E aí você coloca o tráfego em cima disso que possivelmente vai gerar resultado. Mas não é para você passar 6 meses, 7 meses, 8 meses, um ano estabelecendo um bom posicionamento, criando um bom comercial e um bom funil. Essas 3 coisas aqui, cara, você cria em 24 horas. Você cria ali, dependendo da estratégia que você usar, que no meu caso são estratégias principalmente mais simples, você cria em 24 horas essas 3 coisas. Por isso que meus mentorados, por exemplo, da operação de tráfego do seu escritório, em menos de uma semana já estão anunciando, já estão tendo resultado em menos de 30 dias. Porque é um processo rápido. Isso tem que ser rápido. São 3 pilares simples de criar, mas eles são essenciais para trazer resultado. O segundo ponto que eu vejo muita gente me perguntando sobre essa parte de tráfego é, Rafa, quanto eu tenho que investir para ter resultado? Gente, primeiramente, é impossível você pegar uma quantidade X de tráfego e já prever o retorno dele. Por quê? Depende de muitos e muitos e muitos fatores. Fatores como comercial, fatores como produto, quanto validado já é a sua oferta e assim por diante. Então é impossível você me chegar assim e dizer assim, Rafa, você investiu R$ 1.000, quanto é que eu vou faturar? 15 mil, 20 mil? Não é possível te dizer isso. Porque depende de muitos fatores. Dá para ter alguma previsão, por exemplo. Aqui a previsão a gente sabe que se você investir mais ou menos ali cerca de, por exemplo, 2 mil, 3 mil reais por mês em tráfego, dependendo do ticket do seu projeto, você pode chegar a fechar 30, 40 mil reais por mês, como é o caso aqui de vários escritórios de arquitetura. Mas depende de muitos fatores. O que você tem que entender sobre verba? Cara, você pode começar com pouca verba. Tu pode começar com pouca verba, 400 reais, 300 reais por mês, 500 reais por mês. Você pode começar. Tem arquitetos aqui dentro, inclusive já teve aqui uns estudos de caso de muitos deles, que investiram o quê? 300 reais, 500 reais, e hoje já faturam 20 mil, 30 mil reais por mês e assim por diante. Por quê? Porque a questão principal não é a verba. A verba, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer quantas estratégias você pode usar, então quantos funis você pode usar, se você vai usar perpétuo, lançamento, audiência, orçamento, tudo ao mesmo tempo, ou se você vai usar apenas uma estratégia. E a verba, ela vai ditar para você principalmente o quê? Vai ditar que você tem que ser constante. Rafa, como assim eu tenho que ser constante? Cara, não adianta você pegar ali R$ 1.000 por mês se você só pode manter esses R$ 1.000 por mês durante 2 meses. Toda estratégia ela tem um tempo de construção, que é um tempo para ela dar certo. E esse tempo pode ser que demore ali uma semana, como pode ser que demore 2 meses. Se você curta muita verba, não vai trazer resultado. Isso é uma das primeiras coisas que eu pergunto quando a galera entra aqui na minha mentoria. Quando é que você pretende investir? E, cara, o principal é que você seja constante. Porque a verba não é o principal. A verba ela vai ditar quantas estratégias você pode usar na sua estrutura, no seu escritório. E é interessante que você seja constante. Por quê? Porque se você não consegue manter mensalmente essa verba, você nunca vai manter nenhuma estratégia por tempo o suficiente para que ela dê certo. E assim por diante. Então a questão principal não é quanto você vai investir, é como. Então essa é a questão principal. E aqui entra aquela questão dos 3 pilares novamente.
Você pode ter a maior verba do mundo, você pode investir 10 mil, 15 mil reais por mês em tráfego todos os meses, mas se você não tiver um bom posicionamento, um bom funil, um bom comercial, você não vai trazer resultado nenhum, diferente do cara que investe 500 reais por mês, fatura 10 mil reais e ele fatura ali, recebe cliente constantemente, fecha constantemente, por quê? Porque tem um bom posicionamento, um bom comercial e um bom funil, apesar de ter um tráfego pago mediano para ruim, e assim por diante. Esses são dois pontos principais que eu vejo muita gente tendo dúvida mesmo. E o terceiro e último é, Rafa, quando eu devo contratar uma agência? Cara, esse é um ponto muito sensível e eu mesmo, como dono de agência, hoje o meu serviço de agência de tráfego, de criação de conteúdo, esse tipo de coisa para arquitetos, ele é exclusivo apenas para os meus mentorados individuais, para a galera que já tem resultado. Por quê? Porque contratar agência é um fator que é o seguinte, você primeiro precisa ter dois pré-requisitos para você contratar uma agência. E esses pré-requisitos são faturar pelo menos ali mais que 20 mil por mês. Rafa, por que tanto? Cara, seguinte, não estamos mais em 2021, 2020, estamos em 2026, indo para 2027, porque a gente já está na metade do ano. Em 2020, 2021, quanto era para você contratar uma agência? Era muito barato, era 600 reais por mês, 500 reais por mês a mensalidade, as mais caras eram 1.500 e assim por diante. Hoje em dia, a menor agência que você encontrar vai ser 1.200, 1.500 reais por mês. Se não for especialista em marketing para arquitetos, vai dar 2.000, 3.000 reais por mês, só a mensalidade. Isso sem contar o seu investimento em tráfego. E aí o que acontece? Se você é um arquiteto que vai investir 1.000 reais, 800 reais por mês em tráfego, você não tem muita verba para investir, tu vai estar contratando uma agência de 1.500, 1.600, 2.000 reais, você vai estar pagando mais para a agência do que para você crescer a tua operação. Isso não faz sentido. E primeiro, também, qual é o segundo pré-requisito? Cara, você precisa ter, no mínimo, uma estratégia validada que não seja depender de indicação. Por quê? Porque se você chega na agência zerada, sem nada, sem nenhuma estratégia, eles vão ter que acertar lá no primeiro mês logo. E como eu disse, toda estratégia tem um tempo de construção. E esse tempo de construção, esse tempo para dar certo, pode demorar uma semana, pode demorar 2 meses. Então, se você não acerta no primeiro mês, cara, você já sai, na grande maioria dos casos, no prejuízo. É por isso que tem muito arquiteto que desiste já da agência em cerca de 2, 3 meses, porque não consegue manter. Qual é o momento para você contratar a agência de marketing? O principal momento é qual? Quando você já fatura mais de 20 mil reais por mês constantemente e você já não depende mais de indicação. Você tem uma estratégia que te traz clientes. Porque aí você só delega essa função principal para a agência e cria outras estratégias por cima. É por isso que hoje o meu serviço de agente é exclusivo para os meus mentorados. Por quê? Porque meus mentorados individuais já batem isso. Já batem mais que 20k no mês e já tem estratégias validadas que atraem eles clientes todos os meses e assim por diante. Então, principalmente esses são os momentos. Rafa, não estou nesse momento. O que eu faço? Não tenho tempo, não consigo fazer sozinho, não tenho conhecimento. O que eu faço? Cara, trabalhar um posicionamento, trabalhar um bom funil e trabalhar um bom comercial de maneira simples. Você tem que trabalhar estratégias simples que você consiga ter resultado. Aqui na minha operação eu utilizo apenas duas estratégias, que é o funil de audiência e o funil de orçamento. Se você quiser saber mais sobre essas estratégias, você tanto pode clicar aqui embaixo no link da descrição para conversar diretamente comigo, para a gente entender se a minha mentoria vai servir para você, como você também pode ver a aula gratuita que está fora no YouTube, que eu mostro lá em detalhes essas estratégias. Mas o principal é essas são as 3 dúvidas que eu mais recebo em relação a tráfego, contratação de agência, e essa é a questão principal que você tem que ter alinhado no teu escritório de arquitetura. Se você curtiu esse vídeo, comenta a sua opinião, inclusive se eu deixei algum detalhe passar, alguma coisa que você acha relevante, se inscreve, compartilha e a gente se vê no nosso próximo contato.